eu não poderia estar aqui. Mas tudo é a graça de Deus. E só uma convicção eu tenho: essa palavra é verdadeira. E porque ela é verdadeira, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, depois de Juízes. Nós vamos ler o capítulo 1 de Ruth. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco. Não deixe passar esse momento tão importante nas nossas vidas, da exposição da palavra. E você que gosta de anotar, ou quer colocar um título para essa palavra, eu coloquei assim: escolhas que muda a história. Escolha que muda a história. Mas não é a história dos outros, é a minha história, é a sua história, amém? As nossas escolhas podem mudar a nossa história. Quando escolhemos corretamente, sabe? Essa escolha tem um efeito para gerações, aleluia. Então vamos lá, diz a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E o nome dos seus filhos, Malom e Quilion. Eles vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ele os seus filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Diga, quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim, esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou-se com ela suas noras e voltou do campo de Moabe. E ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu povo e dava pão. Pelo que subiu do lugar aonde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas a caminho para voltar para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usaste para comigo e para com os meus falecidos. O Senhor vos dê que vocês acharão graça diante da casa de vocês, e encontrarão maridos. E beijando-as, levantou a sua voz e chorou. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi tornou e disse: minhas filhas, por que irás comigo? Não tenho eu ainda no meu ventre mais filho, para que te dê por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos, vão embora. Eu já sou velha para ter marido, e ainda que eu tivesse no meu ventre hoje um filho, não poderia esperá-los. Eis que vieram, não poderia esperá-lo até que viesse a ser grande. Isso deteria vocês. Vão e tomem novos maridos. Então levantou a sua voz, e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth, não, ela se apegou a Noemi. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada, agora ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe, e não se afasta de ti, para não me afastar de ti. Porque onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali à noite pousarei.
o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde queres que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça assim o Senhor, ou outra coisa, que não me seja a morte, me separe de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida, para não deixá-la, não falou mais nisso. Assim, pois, foram ambas e chegaram até Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é Noemi? Portanto, ela disse, não me chames Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Parti cheia, porém vazia o Senhor me fez retornar. Por que me chamarás Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da ceiga e da cevada. Aleluia. Essa história é uma história muito interessante para nós. E esse livro de Juízes e Ruth foram escritos no mesmo tempo, num tempo difícil, num tempo de crise, num tempo de fome, num tempo de escassez. E conforme nós lemos aqui esse texto, esta família que tinha nascido ali em Belém, que morava em Belém. Belém significa casa do pão. Na casa do pão, acabou-se o pão. Engraçado, né? A crise chegou aonde não era para ter chegado, mas chegou. E chegando a fome em Belém, essa família, Elimeleque, esse homem, tinha um nome interessante. O nome dele significava Deus é rei. Deus é rei. Legal, né, esse nome? E aí, Gustavo, para meu neto? Elimeleque. Só que, o que aconteceu, meus queridos? Esse rei não confiou nisso. Esse nome tão lindo não foi veracidade para ele. Apenas era o nome, o significado do nome. E é tão engraçado que aqui a Bíblia fala de uns nomes que a gente vai ver algumas curiosidades, como no caso desse homem aqui. Elimeleque significa Deus é rei. E ele casou-se com Noemi, que tem esse significado amável, agradável. E essa mulher que casou com esse homem tão simpático aqui, que temia o Senhor, eles tiveram 2 filhos. E olha, ela colocou o nome do filho de Malom. Esse é feio. E o significado é pior ainda. Significava enfermo. Eu estava pensando, eu acho que ele deve ter nascido com algum problema, porque ela colocou esse nome, e eles tinham esse costume. O nome tinha a ver com a pessoa, com aquilo que eles estavam vivendo. E ela já pensou toda hora que ela chamava enfermo, adoentado. Quantas vezes uma mãe chama um filho? E esse menino foi crescendo com esse nome aí. Esse nome não quero não para meu neto. E o outro chamava Malom. Não, aí eu já falei. É Quilion e Malom. Vamos voltar aqui. Malom significa enfermo. Quilion, aquele que aniquila. Um nome feio também, né? Tudo feio. Essa mulher não tinha muito bom gosto para nome não, né, gente? Tinha não. Glória a Deus que passou essa fase aqui, dessa nossa amiga Noemi. E ela com esses 2 meninos e o marido, então, foram fugir da crise para uma cidade chamada Moabe. Em Moabe, não era um lugar muito legal, porque o povo em Moabe era um povo idólatra. Esse povo, eles eram tão assim, longe dos propósitos de Deus, que eles sacrificavam os próprios filhos. Eram umas pessoas que não tinham direcionamento de Deus. E esse homem, Elimeleque, tomou a decisão de ir para esse lugar. E aqui é bem claro, a Bíblia fala que ele decidiu ir. Então isso fala para nós de uma escolha.
no momento da crise, eu quero dizer para você hoje, nesta manhã aqui, na autoridade do nome do Senhor Jesus, na hora da crise não é hora de você sair do lugar. Principalmente sair em busca de um escape. Nós só podemos sair diante de um direcionamento de Deus. Nós somos guiados por Deus. E Deus fala conosco pela sua palavra. E Deus fala conosco pela circunstância. O nosso Deus é um Deus que ouve e Ele é um Deus que fala. Porém, esse homem aqui que tinha esse nome tão importante, significava que Deus era rei para ele. Se Deus fosse rei para ele, ele deveria ter perguntado ao rei: eu devo ir? Não. Mas ele simplesmente foi. E o que nós vemos aqui, então, queridos, que eles foram para esse lugar e se estabeleceram ali. E vocês veem que no primeiro versículo que nós lemos, ela diz assim, que ela saiu com bens. Então, antes que acabasse tudo, eles tomaram a iniciativa de mudar. Muito bem. Então, eles chegaram em Moabe e se estabilizaram ali. A Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu, aquele homem morreu. E ela ficou viúva. Os seus filhos casaram. Mesmo adoentado, enfermo. Mesmo aquele que aniquila. Você vê com um nome feio desse, ele casou, gente. Casou. Os dois casaram. Você vê? Casaram. Você gostou, né, Belzinha? Casou. Com esse nome feio, casou. Mas o que a palavra de Deus diz, queridos? Que esses rapazes também morreram. E a fome foi se espalhando. E as coisas para ela naquele lugar foi ficando difícil, entende? E a Bíblia diz que ela ficou ali em torno de 10 anos. E um dia, quando ela saiu no meio do povoado, ela ouviu uma notícia, que essa notícia é muito legal, que está no capítulo 6, no versículo 6. Olha que coisa linda que ela ouviu. Uma boa notícia. O Senhor havia visitado o seu povo dando pão. E quem era o seu povo? Era a casa de Belém. Era em Belém que o Senhor tinha visitado. E quando ela ouviu dizer que a bênção do Senhor estava naquele lugar, ela rapidinho pensou, vou voltar. Lá é o meu lugar. E ela decide então voltar. E ela toma aquela decisão no seu coração de voltar a Belém. Mas a situação dela era uma situação de solitária, era uma situação de imigrante em terra estranha, sem filho. E fica bem claro aqui, para nós, queridos, uma coisa. Você pode dizer isso comigo, você que está na sua casa? A crise é temporária. Mas as consequências não. Então, é super importante nós atentarmos para essa mulher, que o que ela fala, então, eu vou voltar. E as suas noras dizem, nós vamos com você. E no meio do caminho, ela desperta e ela pensa, não é uma boa vocês voltarem comigo. Não é legal. Por que vocês voltariam comigo? E ela até fala aqui, que diante daquela situação, existia a lei. Essa lei do levirato, ela permitia que se o filho casou e não tivesse filho, o irmão ou o cunhado, assim, poderia casar com a cunhada. Para quê? Para poder continuar aquela descendência, para que aquele nome fosse perpétuo. Aí ela disse, isso não vai funcionar, porque eu já estou velha. Ainda que eu tivesse um bebê aqui no meu ventre, não daria para vocês esperar. Então ela diz, olha, diante disso, como eu não tenho ninguém, vocês estão liberadas. Vocês podem voltar e construir a sua vida. E a Bíblia diz, então, que elas choraram. E órfã, então, falou, legal, normal, tá certo. Eu entendo o que a senhora diz. E ali ela despede, agradece, e pelo jeito também ela era uma boa nora. Porque a mulher agradece, e ela agradece pelo tempo que ficou ali. É muito importante isso também. E o que a gente vê aqui? Ruth se posiciona, e Ruth fala para ela, eu não vou.
eu vou ficar com você. Aonde você for, eu vou. E ela insiste, e ela ainda, eu acredito que ela deve assim ter falado de novo, olha, menina, por que você vai comigo? Eu não tenho nada para te oferecer. E no momento daquele tão difícil, quando ela fala, eu achei tão legal essa parte, quando Noemi fala para ela, olha, eu não tenho nada para te oferecer, ela libera as suas noras, mas ela fecha uma porta espiritual. Por quê? Ela estava limitando o poder de Deus, ou o que Deus podia fazer. Para ela, ali tinha cessado a história dela, terminava ali. Ela tinha que sair de Moabe e ser amparada em Belém, sozinha, acabada. Então, ela mesma diz isso para ela. Sabe por quê, queridos? Noemi era uma mulher que ela só olhava pelo retrovisor. Ela ficou firmada no passado. E é tão interessante isso, que nós vemos que Noemi, ela que era uma pessoa amável, agradável, quando ela estava em Belém, quando estava tudo bem, ela tinha uma estabilidade emocional. Ela era uma mulher agradável, conhecida, ela deveria ser rica, porque a palavra de Deus fala que quando ela chegou em Belém, todos reconheceram ela. Então ela devia ser uma mulher que tinha uma posição onde as pessoas sabiam da vida dela. E o que ela diz então? Ela fala, o Senhor, o Todo-Poderoso me feriu. Ela atribuía a Deus tudo o que tinha acontecido de ruim com ela. A ida dela para Moabe, a morte do seu marido, a morte dos seus filhos, a necessidade que ela tinha e essa tristeza de não ter uma família, de não ter herdeiros, de não ter uma descendência. Então, Noemi era uma mulher que olhava pelo retrovisor. Você conhece alguém aqui? Você conhece alguém assim? Alguém que está sempre olhando para o que aconteceu lá atrás. E ela se coloca, então, no lugar de vítima. Ela se coloca no lugar de uma pessoa que eu acho que não era muito legal ficar perto dela. Porque ela devia ficar contando aquelas histórias, sabe? Você já ficou perto de alguém assim? Que fica puxando aquelas histórias e fala, sabe, foi. E você fala, meu Deus, e que fim que vai ter isso? E não tem fim, porque é um sofrimento infinito. E eu fiquei pensando nessa manhã sobre Ruth, e eu fiquei pensando, meu Deus, como Ruth foi corajosa de acompanhar essa mulher, né? Mas é tão interessante que a gente vê, então, que aquela mulher aflita, que se coloca como vítima. Quando ela chega na cidade e as pessoas falam, é Noemi, ela fala, não me chame mais Noemi, me chame de Mara. O nome Mara significa amarga. Ela mesma colocou um rótulo nela. E nesse rótulo que ela coloca, ela perde a autenticidade dela. Ela não se enxerga mais. As circunstâncias da vida daquela mulher tiraram dela a verdadeira identidade que ela era. E ela diz, olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Eu queria que você pensasse comigo agora. Essa mulher, ela tinha muitos traumas. E nós também temos alguns traumas na nossa vida. No decorrer da nossa vida, se você for olhar para a sua história, você vai falar, senta e chora. Várias coisas aconteceram no meio do caminho. E são coisas reais, coisas que geram trauma. Imagina, o nome desses meninos, só o nome deles já dava um trauma, né? Fala sério. Só o nome deles não precisava de mais nada. E imagina, onde você vai doente, onde você vai enfermo, aniquilado. Era uma lamentação diária na vida dessa mulher. E, queridos, e nós muitas vezes temos uma mochila e nós colecionamos na nossa mochila traumas. Na mochila da nossa alma. Eu queria que você imaginasse comigo, se você estivesse caminhando numa estrada e você encontrasse uma pedra. Aí você fala, puxa, tirou o bico do meu sapato, machucou o meu pé. Então, eu pego aquela pedra e coloco aqui.
E eu vou andando, caminhando, e no caminho eu encontro outra pedra, e eu pego e vou colocando ela. Sabe o que vai acontecer? No decorrer da caminhada, essa mochila pesada, ela vai pesando, os traumas vai marcando a vida da pessoa com duas situações. Dificulta ela enxergar o futuro, ela fica com dificuldade de ver o seu caminho. Você já viu alguém, é só nos filmes, que o cara levanta o peso e fica assim. Só no filme, no desenho então. Porque, na realidade, quando a pessoa pega um peso, automaticamente ela baixa. E os traumas na nossa vida, que nós vamos colecionando na mochila da alma, ele vai nos encurvando a circunstância. E nós não conseguimos enxergar à frente o futuro. E esse peso também tem outra consequência. Sabe o quê? Dificulta, demora a caminhada. Vocês veem que até carro, né? Até carro, quando você coloca muito peso no carro, o consumo de combustível é maior e demora mais para chegar. Agora, esse carro, que é carro, imagina você, que vai carregando essas pedras. Mas, porém, queridos, a gente vê aqui uma coisa legal. Essa mulher com essa mochila enorme, com esse trauma enorme, ela estava em boa companhia. Diga, boa companhia. Ela estava do lado de Ruth. E Ruth, ela era uma pessoa muito interessante. E a primeira qualidade que eu achei aqui em Ruth, querido, sabe qual é? Que Ruth, ela tem um negócio, Aninha, que ela vê que um relacionamento de amor, vale mais do que aquilo que a pessoa possui. Noemi não tinha nada para oferecer, mas durante aquele período que ela conviveu com Ruth, Ruth conviveu com Noemi, ela amou, ela teve um laço de amor, uma aliança. Por isso ela diz, o teu Deus será o meu Deus, onde você for, eu vou. Ela faz uma aliança com ela. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com Ruth é isso, que um relacionamento firmado em amor, sabe o que acontece? A pessoa vale mais do que ela tem. Amém? Eu quero relacionamentos assim. Você quer relacionamentos assim? Como é duro, né? Uma pessoa que sabe que a outra se relaciona por interesse. Deve ser muito duro, né? É muito difícil. Mas Ruth não. Noemi não podia oferecer nada para ela. E ela disse, não, eu vou com você. O teu Deus será o meu Deus. Então a gente vê aqui também outra qualidade de Ruth. Ela não desiste na hora da dificuldade. Ela enfrenta o desafio. E ela tem consciência da origem dela. Porque o povo dela não era gente boa. Ela não nasceu numa cidade maravilhosa, não. Ela nasceu em Moabe. Mas o que ela faz? A consciência de quem ela é faz com que ela adote a fé de Noemi. Uma fé que Noemi não tinha mais. Mas eu acredito que durante esse período que elas conviveram, Noemi deve ter contado para ela o que o Deus Todo-Poderoso fazia pelo seu povo. As histórias eram passadas de pais para filho, aquilo era contado, os feitos do Senhor. E essa moça que tinha consciência que ela não tinha nada, faz uma aliança com Noemi, e uma aliança no Deus Todo-Poderoso. E aí vê que ela fala, o teu Deus será o meu Deus. Então vocês vejam que coisa linda, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, e que dependemos de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você nesta manhã, você pode não ter uma história bonita, a sua história pode ter sido feia até agora, mas existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Deus que está em busca de pessoas ainda hoje, nesse dia, para quê? Para ser aliançada com eles. E se essa moça fez uma aliança com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, você também pode fazer. É dia oportuno para você. E por que ela era tão, assim, uma pessoa maravilhosa? Vamos ver. Ela era companheira, ela era fiel, ela era prestativa, ela era proativa, ela era honesta, ela era obediente, era humilde. Será que você tem pelo menos duas qualidades dessa?
Pensa aí, se você é um bom amigo. Ou se você é uma boa sogra, uma boa nora. Companheira, fiel, prestativa, proativa, trabalhadeira, honesta, humilde. Você tem? Elas chegaram em Belém. E eu gostei tanto desse negócio, gente, que ela chegou em Belém. E você vai gostar também. Aqui está uma chave para nós nesta manhã. Elas chegaram em Belém. Sabe quando? Diga hoje. E eu fui estudar aqui. A pastora Neide falou que nós estamos nesses meses debaixo de uma palavra de livramento. Amém? Livramento. E olha bem que interessante. Quando essas mulheres chegaram em Belém, elas chegaram no início da colheita. E quando era a colheita? Começava em maio, aleluia, e ia até setembro. Então eu quero dizer para você, nós estamos hoje, nesse último dia do mês de maio, debaixo dessa palavra de livramento, debaixo de uma palavra profética, e você vai entender claramente o que Deus tem para você, você que está aqui, você que está na sua casa. Sabe por quê? É a hora de Deus para aquela mulher, e é a hora de Deus para a tua vida, para a minha vida. E Ruth chega naquela cidade, Noemi faz aquele drama total, e vira Mara, beleza? E elas foram para algum lugar, não sei para onde, elas foram para algum lugar. Mas Ruth não fica ali, e ela então toma uma decisão. E ela diz para a sua sogra, olha, eu vou atrás de comida para nós. E ela foi respigar, diga respigar. Não é respirar não, é respigar. O que era respigar? Como elas chegaram na época da colheita, eles colhiam os frutos, mas deixavam algumas espigas. Porque existia uma lei, que as pessoas que não tinham terra, as pessoas que não plantavam, que não tinham condição, as pessoas poderiam ir lá, depois que tivesse terminado a colheita, e eles poderiam ir lá e colher aquelas espigas. Poderíamos dizer aquelas sobras. E isso chamava então respigar. E ela, sabendo que podia fazer alguma coisa, ela foi então lá catar algumas espigas. Aleluia. E sabe, queridos, é tão interessante que diante dessa atitude dela, a gente vê o favor de Deus. Ela experimenta o favor de Deus. E eu quero dizer para você hoje, queridos, o que nós chamamos de impossível, sabe como Deus chama isso? De oportunidade. Era impossível uma mulher como aquela, ela ia catar algumas migalhas e ia voltar para casa. Mas diante dessa atitude dela, ela foi ao impossível. E a palavra de Deus é bem clara, que ela não tinha nada. E eu quero dizer para você hoje, que na sua insuficiência, na nossa insuficiência, é quando age a suficiência de Deus. Queridos, há um segredo aqui. Ela foi para pegar algumas espigas só. Era pouca coisa que sobrava. Mas quando ela foi, esse ato dela ir, sabe o que fez dela? Fez com que ela fosse autorizada a pegar o que ela precisasse. Ela teve autorização para permanecer ali. E mais do que isso, foi dito que ela teria proteção. Porque muitas vezes as pessoas eram maltratadas, violentadas. Por quê? Porque era estrangeira, estava em terra estranha, judiava-se daquelas moças. Então, quando aquela moça saiu em busca de buscar pequenas coisas, ela teve uma oportunidade de ter um encontro. E eu quero dizer para você hoje que na nossa tribulação, na nossa dificuldade, nós também temos a oportunidade de ter um verdadeiro encontro. Se ela não tivesse saído em busca de pegar aquelas espigas, quantas vezes nós achamos que é pouco, que não é quase nada, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus que transforma o impossível em oportunidade na nossa vida. É Ele que faz assim. E é tão engraçado que aquela moça, ela sai e fala, eu vou, mas ela não sabia onde que ela ia.
havia várias plantações. E eu creio piamente que ela foi dirigida pelo Espírito Santo para ir. Eu creio que ela deve ter passado por outras plantações. E ela deve ter sentido assim, falei, é aqui que eu vou ficar. E ela é tão educada, né? Porque combina com o nome dela. Ela não chega lá e vai catando, não chega chegando, não. Ela chega e se apresenta e pergunta, eu posso? Então, o rapaz que estava responsável falou, não, fica à vontade, pega o que você precisar. E ela estava bem de boa lá, colhendo essas espigas. Mas é tão engraçado que ela não catou meia dúzia e saiu, não. Ela continuou ali, pegando as espigas. E nessa hora, Boaz chegou. Boaz era o dono daquela plantação. E quando Boaz chegou, eu acho que ele deve ter visto aquela moça com aquele monte, com aqueles feixes. E já estava meio no final da tarde. E ele falou, mas quem é aquela? Aí falaram para ele quem era. Ela é Ruth, nora de Noemi, veio de Moabe. Então, Boaz chama ela e autoriza ela a pegar, a continuar, vir ali, desfrutar do que eles tinham plantado. E ela recebeu, então, teve esse encontro favorável com Boaz. Então, queridos, o que a gente pode ver aqui? Que ela começou algo novo. Amém? E eu quero te chamar a atenção nessa manhã, nesse dia 30 de maio, que Deus nos convoca para pequenas coisas, que pode ser para nós grandes oportunidades, porque é o Senhor que nos conduz. Não queira chegar chegando, não queira chegar por cima. Olha aqui, nós temos esse exemplo. Seja uma pessoa proativo, não fique parado. Nós estamos no meio de uma crise, no meio de uma situação que todo mundo lamenta, mas essa não deve ser sua fala, não deve ser a minha fala, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta, Ele faz manancial de água no meio do deserto. Mas para isso, nós vemos aqui o quê? O segredo está onde? Nela? Não, porque ela era uma moabita. O segredo não está em mim, não está em você. Sabe onde está o segredo? O segredo está naquele com quem nós estamos aliançados. E ela disse, o teu Deus. A partir do momento que ela fala, o teu Deus, então a história dela muda. Porque agora ela é direcionada para ir respigar no lugar certo. Na hora certa, no dia certo, o Senhor vai levar você ao lugar certo, na hora certa, no momento exato, com pessoas chaves. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Aleluia. E só Ele pode fazer, queridos, só Ele pode fazer da nossa insuficiência toda a suficiência de Deus. Eu podia dar aqui para vocês vários testemunhos pessoais. De que quando não dava para mim, quando não tinha condição, o Senhor nos leva a outro nível. Eu quero dizer para você hoje, essa palavra ela é verdadeira. Mas você precisa aceitar um recomeço. Deus te deu vida para você viver a sua história. Deus me deu vida para eu viver a minha história. E é tão legal que eu achei, queridos, 12 vezes no livro de Ruth, tem o nome dela. 12 vezes em 4 capítulos. Vocês não acham que é muito? Eu falei, mas Senhor, quantas vezes? Ruth. 12 vezes. E o que isso tem a ver? É porque é 12? Não, sabe por quê? É porque Deus queria que ela participasse da história dela. Eu quero dizer para você, Deus conta comigo, Deus conta com você para escrever a história. Então aqui aparece o nome de Ruth, sabe por quê? Porque ela era participante. Então hoje, se você escolher, se você aceitar um recomeço, você vai assumir a sua história, você vai assumir o posicionamento que Deus tem para você. Sabe o que vai acontecer, meu querido, com você? Sabe o que vai acontecer? O Senhor é contigo. E você não vai ser uma pessoa que vai apenas falar. Não, você não vai apenas
contar a sua história para os outros. Não, as pessoas verão a bênção de Deus na sua vida, que foi o que aconteceu. E eu te pergunto, você quer ser o quê? Você quer ser participante da sua história? Deus conta conosco para escrever uma história. Ontem eu conversava com a minha filha, e ela disse para mim uma frase bem engraçada. E ela falou: mãe, eu vou mostrar essa fotografia para os meus netos. Eu falei: meu Deus, toma conta. É uma história de milagre, é uma história de sobrevivência. Você tem essa posição de você dizer: eu passei pelo tempo da crise, mas o Senhor abriu portas para mim, o Senhor criou caminhos na minha vida. E aí nós vemos que essa mulher, por causa de uma atitude, que ela não ficou dormindo, ela não ficou parada, ela podia ficar, ela tinha motivo, gente. Quem perde um marido e 2 filhos fica pobre. Ela tinha razões legais para isso. Mas o que acontece? Nessa boa companhia de Ruth, Ruth então se posiciona e ela vai, por causa de uma aliança com Deus Todo-Poderoso, o Senhor cria circunstância na vida dela e ela encontra Boaz. Que coisa linda. E quando ela chega, gente, eu fico pensando que ela deve ter chegado assim bem alegre. E eu penso que ela era bonita, suada, cabeluda e com aquele monte de coisa assim, e bem estabanada. E a mulher olha para ela e fala: minha filha, aonde você foi? Aonde você foi respigar? E ela então senta e conta. Quando ela conta, oh glória a Deus. Gente, tem gente que se não vê, não acredita. Tem gente que se não vê, a memória não é acesa. Quando Ruth conta o que aconteceu, sabe o que acontece com Noemi? Ela fala: olha, ele é nosso parente. Esse nome me lembra alguém. A memória dela é ativada quando ela vê o que Ruth traz para dentro de casa. Eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, que nós estamos de uma palavra de livramento. A bênção que o Senhor tem para a tua casa, para a tua família. Você vai chegar e sabe o que vai fazer? Vai ativar a memória daqueles que vivem perto de você, que estão cansados, que estão frustrados, que estão parados, que estão com os nomes mudados, como era o caso de Noemi. Quando ela viu aquelas espigas, ela falou: ele pode ser nosso parente. E aí, queridos, então, a história é linda. E aí começa algo maravilhoso. Vocês sabem da história. Então, o que acontece? Noemi orienta ela. Para você que não sabe a história, eu vou resumir aqui rapidinho. Noemi fala para ela: minha filha, você achou graça diante desse lugar que você foi. E ela continuou lá. Até que chegou o dia que eles iam limpar aquela plantação. Naquele dia, Boaz estaria lá. Boaz não ia todo dia lá, não. Boaz era o dono daquilo. Então, ela foi orientada por Noemi, que conhecia a tradição daquele povo. Então, havia uma tradição que um parente próximo poderia estender um benefício para aquela família que estava desprezada. E é tão interessante que nós vemos, queridos, que Noemi fala: ele pode ser nosso parente. Mas antes de Boaz, tinha um outro homem ali pelo meio. É tão interessante, né? Os impedimentos são para que o nome de Deus seja glorificado. As dificuldades, não é porque uma porta se fecha, que não é porque tem um obstáculo que você deve parar. Você tem que saber que Deus está trabalhando para escrever a sua história. Então você vai entendendo os propósitos de Deus, como aconteceu com Boaz. Então Boaz fica sabendo. E ela tem aquela atitude que eu achei interessante também. O que acontece? No dia que ele foi limpar a eira, ela foi lá. Ele estava dormindo. E Noemi deu as ordens para ela. Tinha um ritual a fazer. Não podia chegar lá assim de qualquer maneira. E eu achei legal que Ruth obedeceu tudo o que Noemi falou, mesmo sem saber qual seria o resultado. A Bíblia diz que ela obedeceu. Então ela chegou lá, já estava de noite, ela não se deu a conhecer, e ela descobriu o pé dele
e deitou ali nos seus pés. A Bíblia diz que quando ele acordou e viu aquela mulher ali, ele entendeu. Porque qual era o costume? Quando você sabia que alguém podia ser seu remidor, você tinha que reconhecer o remidor. Então Ruth reconheceu que Boaz podia ser o remidor dela. E foi tão interessante que Boaz se interessa em ser o remidor dela. E a Bíblia fala que ele deu a sua capa, cobriu ela com a sua capa e disse a ela: eu vou ver o que é preciso para que eu seja o seu remidor. E o que acontece? Ele vai lá, procura o outro parente mais próximo, e o cara fala: não tem interesse, não vou cuidar, não quero, você está livre, e beleza. Então Boaz, resgata ela, e é tão interessante essa parte, e a Bíblia fala que eles se casaram e tiveram filhos. E então, quando o bem que Boaz tinha passou a ser de Ruth, ela que não tinha nada, agora ela tinha muita coisa, e a coisa mais importante que ela teve foi um filho. E ela gerou um homem maravilhoso que foi Obed, e Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Aleluia! Então, queridos, é muito legal que a gente vê que essa boa atitude de Ruth, essa atitude que levou ela ao trabalho, sabe o que aconteceu? Levou ela a um bom encontro. Diga: o meu trabalho pode me levar a um bom encontro. Você entende aqui nessa manhã que precisa de uma parceria minha e sua? Você não pode ficar estacionado no passado. Você não pode ficar paralisado no que passou. Você precisa hoje entender que Deus tem uma porta para você de livramento. Nós estamos debaixo de uma palavra de livramento. E essa palavra não foi porque a pastora Eneide, não. Foi porque o Espírito Santo trouxe essa palavra. E eu tomo posse dessa palavra para mim hoje. E que você toma posse dessa palavra. Que as suas boas atitudes vai levar você a um verdadeiro encontro. Um encontro onde que você vai receber suprimento, provisão. Deus tem provisão para você. Deus tem sofrimento, Deus tem provisão e suprimento. Aí é legal que ela traz alimento, que era o que elas precisavam comer. Mas não foi só isso que aconteceu. Ela encontra um parente próximo. Ela que não tinha herança, agora ela encontra. Queridos, e é tão lindo a gente ver isso. Que hoje você pode tomar uma decisão. Aí você fala: Marta, e o que tem a ver isso comigo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tito. Tito. O que essa palavra tem a ver com você? Livro de Tito. É importante você abrir para que você veja que essa é a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2. Olha o versículo 14. Olha que chave aqui. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si o seu povo especial, zeloso e de boas obras. Queridos, aqui nós vemos essa palavra de Tito, ela fala de Jesus. Jesus, ele é o nosso remidor. Como Boaz foi o remidor para Ruth. O que acontece? Boaz, ele tinha recursos, ele tinha como sustentar aquela família, ele tinha como dar descendentes àquela mulher. E eu quero dizer para você hoje que a palavra de Deus diz aqui que o Senhor, ele é o nosso remidor. Jesus é o nosso remidor. Ele veio para nos redimir, para nos tirar da condição do pecado e fazer de nós, sabe o quê? Herdeiros com Ele, herdeiros com Cristo. Então é muito legal que Boaz, ele tipifica Jesus,
Porque ele pegou aquela mulher, que era uma mulher desprovida, uma mulher estrangeira, e a trouxe e beneficiou aquela mulher, e essa mulher entrou para a história. Nós vemos na genealogia, o nome dela está na Bíblia. Aparece o nome dessa mulher que não tinha por que estar na Bíblia. Mas sabe por que o nome dela aparece? Por uma decisão correta. Por fazer uma aliança com o Deus verdadeiro. Então aquela mulher, por aceitar o remidor, sabe o que acontece? A sua história muda. E eu quero dizer para você aqui que está me ouvindo aqui presencial, e você que está aí na sua casa, você que está me escutando, a sua história só vai mudar mediante uma circunstância. Sabe qual? Você reconhecer Jesus como remidor. Nada é por nós, nada é porque nós merecemos, não, mas é porque Jesus naquela cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, e toda angústia, todo o peso, toda a enfermidade, todo o mal, Ele levou sobre si. Mas não é só isso não. Não é abrir uma porta agora, não é um suprimento na crise, não é alimento, não é o que você está precisando hoje, não é só isso. Ele quer, sabe o que Ele quer? Abra aí a sua Bíblia. Por que Jesus te redimiu? Apocalipse, capítulo 3. Oh, aleluia. Essa palavra é poderosa. Foi para isso. Você vai ter benefícios, vai. Apocalipse capítulo 3, o versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira, oh aleluia, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Oh aleluia! O nosso remidor garante para nós, não é o nome, não é com tantas likes, não é com tantas curtidas, não, é o nome na eternidade, diante dos anjos e diante do Pai, aleluia. Jesus morreu para escrever o seu nome no livro da vida. Você não pode sair daqui hoje sem direção. Você precisa sair daqui entendendo que essa crise é temporária. Não troque o seu nome. O peso do passado que não está deixando você olhar para frente. Queridos, isso vai passar. Tudo aqui passa. Tudo passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Aleluia. Aceite hoje um recomeço. Talvez você está aqui meio jururu. Talvez você está triste. Talvez você está se sentindo vítima. Talvez essa mochila aí está pesada para você. Mas uma coisa que a gente pode ver aqui em Ruth, que ela teve, diga, atitude. Atitude de obedecer. Atitude de humilhação. E atitude de rendição. Ah, isso eu não quero não. Eu quero que a minha vida muda, mas obedecer, jamais. Aí não vai rolar, meu querido. Aí não é para você. A obediência, ela está atrelada à bênção do nosso Deus. Ela foi humilde, ela se humilhou, porque era humilhação. Você chegar e descobrir, e catar as coisas lá, catar as migalhas. Ela se humilhou. É preciso se humilhar. E essa parte que eu achei muito legal é da rendição. A rendição, ela fala de matar a nossa vontade. E reconhecer o que Ele é para nós. Então, nós não fazemos algumas coisas, não é porque nós não podemos fazer. É porque nós nos rendemos a Cristo. E isso não combina com quem é rendido a Cristo. Você entende? Tem algumas coisas que não combinam com quem se rendeu. Com quem está rendido aos pés do Senhor. É interessante. Eu penso que se ela fosse parar no que ela ia fazer, nos riscos que ela ia correr, ela não teria obedecido a Noemi. Mas ela se rendeu.
E ela se rendeu, porque ela reconhecia que se tinha alguém que podia mudar a história dela, era Boaz. E eu quero dizer para você hoje, que esse livramento que está aqui, no livro de Tito, só Jesus, na nossa vida, pode mudar a nossa história. Se você hoje tomar uma decisão, uma escolha, de se entregar a Jesus, como aquele que morreu na cruz, o seu remidor, que ele redimiu você dos seus pecados. Sabe o que acontece? Só a graça de Deus leva você a um lugar que você não merece. Amém. A graça de Deus nos leva a um lugar que nós não merecemos. E eu queria orar com você agora. Eu queria orar com você. Você que está cansado. Você que está injustiçado. Você que está enfermo. Você que não está vendo nenhuma perspectiva. Essa palavra é fiel e viva de toda aceitação. A palavra de Deus diz em Isaías: o Espírito de Yahvé está sobre mim. E ele veio para quê? Para libertar os cativos. Para libertar os cativos. Você que está cativo numa situação que não muda. Talvez é uma situação que está na sua família há quantos anos. Talvez a história está se repetindo e você fala de novo a mesma história. O Senhor está aqui para te dar livramento. E só depende do quê? Depende do quê, Marta? Depende da escolha que você vai fazer hoje. A escolha que muda a história. Oh Pai, esta é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque enviaste Jesus para morrer em meu lugar. Obrigado, Senhor, porque eu reconheço que Cristo Jesus morreu naquela cruz para que eu tivesse vida e vida eterna. Eu te louvo, Senhor, porque nesse mês de maio nós estamos debaixo de uma palavra de livramento. E hoje, mediante a tua palavra, nós queremos remover agora todo o rótulo que as circunstâncias têm trazido, todo o rótulo de medo, de insuficiência, de falta, de enfermidade. Nós queremos olhar para Jesus, o nosso remidor. E todas as coisas estão em ti, Senhor. A salvação foi completa. Oh, Senhor, dá força agora, para que possamos retirar da nossa alma essas pedras que têm sido carregadas ao longo dos anos, de morte, de agressão, de falta, de insuficiência. Nós clamamos, Pai, Tu és o nosso Deus e serás o nosso guia até a morte, Yahvé. Nós queremos hoje tomar decisões verdadeiras. Senhor, não queremos agir sem a Tua direção. Não nos moveremos por coisas temporárias, Senhor. Aceitamos hoje um recomeço. Obrigado, Pai, porque esse mês de maio é um mês onde eu abraço um recomeço para minha casa, para minha família. E eu declaro em Cristo Jesus que aqueles que olharem verão que é o Senhor que faz isso no nosso meio. Obrigado, Yahvé. Obrigado por essa convicção. Obrigado, Pai.
Aleluia. Aleluia. Amém, meus queridos. Eu espero que você guarde essa palavra. Nós temos aí junho, julho, agosto e setembro. Para quê? Para colhermos no sobrenatural. Para colhermos na dependência daquele que é todo poderoso. E então o nosso nome estará no lugar mais importante da história, que é aonde? No livro da vida. Amém? Aleluia. E assim sendo, nós vamos louvar o Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, com essa convicção. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que está aqui, precisa ir embora, que você vai debaixo da paz, para um mês desafiador da providência divina, do direcionamento do céu. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a sua luz sobre você. Que Ele tenha misericórdia de ti. E Ele te dê uma paz perpétua. Aleluia. Aleluia. Oh, essa é a tua palavra. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Oh, aleluia. Teu nome imutável é. Vitorioso és na tempestade. Oh, na tempestade. Oh, aleluia. Teu nome Oh, o nome que está acima de todo nome. os reinos vêm. Oh, tu Teu permanece. trono acima Oh, aleluia. O teu nome está acima de todo nome, Yahvé. imutável. Oh, o teu nome. É o teu nome, Yahvé. Teu nome imutável. Oh, o teu nome está acima de todo nome. Não há outro nome como o teu nome. Toda a história. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Teu nome. Teu nome. Oh, que nome tão precioso. Poderoso Ele é é. poderoso. Grandioso Ele é. Oh, aleluia. Ele é grande. Oh, venha. Nós Proclamamos agora. Oh, poderoso Ele é. Oh, aleluia. Ele é grande. Oh, trovão, aleluia. impetuoso, Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. poderoso é. E vem ao céu. Venha ao Nós céu. Proclamamos proclamamos hoje. Ele é poderoso acima de todo mundo. Aleluia, Ele é grande. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono